Oh, glória! Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Está lá quase no finalzinho da Bíblia. Ok? Depois de Tiago, está lá Pedro, antes das cartas de João. Todos acharam, amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, para a glória de Deus. Verso 1 e 2, apenas 2 versículos que nós vamos ler aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome maravilhoso e soberano do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença em oração e pedimos, Senhor, fala conosco na Tua palavra. Fala conosco de maneira profunda, fala conosco, Senhor, de uma forma extraordinária. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado nesta palavra, que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida, que a voz da carne se cale, que a voz de Satanás se cale em nome de Jesus, e somente a interpretação do Teu Santo Espírito, ó Deus, é que nos seja revelada nesta noite. Abre o nosso coração, toca, meu Pai, nesta noite nos Teus filhos e filhas, para que recebam a Tua santa, inerrante e poderosa palavra. Senhor, que eu desapareça e que somente o Senhor apareça agora. Toda honra, toda glória, todo louvor é somente seu, é somente do Senhor. E nesta noite, em nome de Jesus, nós acreditamos a Ti toda a honra e toda a glória. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Pastor Cícero, por favor, esteja aqui, junto conosco aqui no altar. Glória ao nome do Senhor. A igreja pode se sentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza, aí nessa carta, nesse endereço bíblico de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 1 e 2, que nós já lemos aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque há uma palavra de Deus para o seu coração aqui nesta noite. O Senhor, Ele está nos servindo para a glória do nome dEle durante este tempo que nós estamos vivenciando atualmente, como já foi mencionado aqui no início aqui pelo nosso querido irmão presbítero Paulo, nosso maestro, que durante este tempo o Senhor Ele tem nos servido com mensagens que eu digo para vocês que são um verdadeiro banquete, um alimento. Só não come quem não quer, porque Deus tem nos servido palavras muito edificantes, palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento. E nessa crise só fica desanimado, desanimada, só fica abatido, abatida quem não está se alimentando deste pão que está descendo do céu. Porque aqueles que têm se alimentado, eu tenho certeza, a Bíblia fala, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem do ouvir e ouvir as notícias na televisão. A fé não vem do ouvir e ouvir as notícias da internet, os videozinhos compartilhados de cada besterol que a gente assiste, de cada pessoa que de um tempo para cá resolveu dizer que é o profeta do Senhor para anunciar
anunciar o caos, para anunciar a destruição do planeta. Engraçado que só apareceu depois que apareceu a doença. Só depois que apareceu a doença é que apareceu um profeta. Enquanto que se eu olhar para a Bíblia, eu sempre vejo um profeta aparecer antes da doença, para oferecer ao povo a oportunidade de se arrepender, senão a doença vem. Quando eu olho para a Bíblia, é isso que eu vejo. Mas aí sempre tem oportunistas, e infelizmente, eu sou sincero em dizer, há também no nosso meio, no meio evangélico, infelizmente, pessoas que querem aproveitar desta oportunidade, que não é uma boa oportunidade, ao invés de trazer uma palavra profética para levantar as pessoas, para ajudar as pessoas que já estão sofrendo, que já estão em pânico, quer trazer uma palavra de destruição apocalíptica, misericórdia. Bom, o estudo de hoje não é escatológico, mas é preciosíssimo. Deus vai falar com você, Deus vai edificar você nessa noite, Deus vai fortalecer a tua fé nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero nesta noite, com base em 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2, trazer à amada igreja e aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social, eu quero trazer, e o tema é um sermão expositivo da primeira carta de Pedro. Eu quero trazer-vos nesta noite um sermão expositivo da primeira carta de Pedro, porque há 3 tipos de sermões, há 3 tipos de pregação. Existe a pregação chamada sermão temático, pregação temática. Você recebe um tema e, com base naquele tema, você vai buscando endereços bíblicos, versículos bíblicos que vão suportar aquele tema. Um exemplo: 4 verdades da cruz do Calvário é um tema. E aí você vai procurar onde estão essas 4 verdades dentro da Bíblia. Então o nome disso é sermão temático. O segundo sermão é conhecido como sermão expositivo, que é esse que eu vou apresentar-vos nesta noite. O sermão expositivo ele é diferente do temático. Por quê? Porque o sermão expositivo ele vai adentrar na Escritura, ele vai trazer o ouvinte para dentro da Bíblia Sagrada. Ele vai trazer as pessoas para mergulhar mais dentro da Escritura. E com base nisso, ele vai adentrar mais profundamente, vai cavar um poço mais fundo. Então o sermão expositivo ele tem essa função. E o terceiro e último sermão que existe chama-se sermão textual. O que é o sermão textual? Ele é quase parecido com o expositivo, mas não é igual, porque o textual ele vai adentrar na parte realmente textual bíblica. Ele não vai entrar muito na aplicação, mas ele vai entrar muito na parte teórica, textual. O sermão que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me chamado a ministrar mais é o expositivo, que é esse que vocês sempre veem eu pregando. Então, eu quero apresentar a vocês nessa noite este sermão, um sermão expositivo da primeira epístola de Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro. Então você já sabe, porque já foi ensinado aqui, mas de repente alguém que está assistindo em casa não sabe. Epístola e carta quer dizer a mesma coisa. Se você falar epístola, está certo. Se você falar carta, também está certo. Já que é feminino, é epístola, é carta, por isso que nós não falamos primeiro Pedro, porque primeiro é masculino. Nós falamos primeira Pedro, porque uma carta é feminino, né? De acordo com a nossa gramática e tudo mais. Então veja, epístola e carta é a mesma coisa. E esta carta, esta epístola de Pedro, ela é uma epístola católica. Por quê? Porque, como diz
disse aqui até o pastor Cícero aqui agora, a palavra católica significa universal. Esse é o significado da palavra católica, universal. Então, a epístola de Pedro, ela é uma epístola, uma carta universal. E por ela ter esta característica, ela se difere, por exemplo, das cartas do apóstolo Paulo. Porque as cartas de Paulo não foram universais. As cartas de Paulo, elas foram endereçadas, elas foram específicas, foram pré-determinadas para destinatários específicos. Por exemplo, Paulo escreveu para igrejas específicas. E Paulo também escreveu cartas a pessoas específicas. Então você veja a diferença. Por exemplo, Paulo escreveu para a igreja de Roma, foi específico. Escreveu para a igreja de Corinto, foi específico. Escreveu para as igrejas da Galácia do Sul, que é a região que ele fez a sua primeira viagem missionária. Paulo escreveu à igreja de Éfeso, à igreja de Filipos, à igreja de Colossos e à igreja de Tessalônica. Então você vê que Paulo escreveu cartas específicas, direcionadas. E ele também escreveu a pessoas. Ele escreveu uma carta endereçada a Timóteo, escreveu uma carta endereçada a Tito e uma endereçada a Filemon, que eram pessoas. Então você veja que, diferente de Pedro, Paulo escreve especificamente a um grupo. Já Pedro, na sua primeira e segunda carta, ele está endereçando a várias pessoas. Ele não está endereçando a um grupo específico, a uma pessoa específica. Ele está endereçando a várias pessoas. Por isso que ela é considerada uma carta universal. Uma carta católica, porque católica quer dizer universal, isso mesmo. Então veja que esta primeira carta de Pedro, ela é uma carta que traz uma conciliação, ela traz um tratado doutrinário, doutrina quer dizer ensino, ela traz um tratado doutrinário acerca de duas coisas. O que? Acerca da fé cristã e acerca da conduta cristã. Então Pedro está trazendo, escrevendo esta carta e está tratando doutrinariamente esses dois assuntos, a respeito da fé cristã e a respeito da conduta cristã. Então o que Pedro faz? Pedro, ele escrevendo a carta, ele está dando o conteúdo do Evangelho nela. E ao mesmo tempo que ele está dando o conteúdo do Evangelho, ele também traz a aplicação disso na nossa vida do dia a dia. E se você parar para observar, todas as cartas bíblicas têm essa função. Todas elas, todas as epístolas. Então veja, Pedro, ele traz o assunto do Evangelho e ele meio que está dizendo assim, ó, o Evangelho que você aprendeu, o Evangelho que você recebeu, ele fala isso, isso e isso. Com base no que você aprendeu deste Evangelho, então a sua vida cristã tem que ser assim, assim e assim. Esse é Pedro nesta carta. Agora, se você comparar ele com o apóstolo Paulo, existe uma diferença. Por quê? Porque Pedro, ele é muito prático. Então Pedro, ele ao mesmo tempo que está ensinando você o ensino, a doutrina bíblica, ele já está aplicando e dizendo como você tem que fazer. Já Paulo não. Paulo, ele era mais pedagógico. Ele era mais sistemático. Paulo vem e o que ele faz? Ele tem todo um trabalho do ensino doutrinário bem específico e depois ele tem todo um zelo para o ensino aplicado também bem específico. Paulo já difere um pouco de Pedro, mas ambas as cartas, tanto as de Paulo como as de Pedro e as demais epístolas, elas
papel de dizer: agora que você aprendeu, pratique. Agora que você recebeu, faça. Então as cartas têm muito este papel. E, como eu já expliquei para você, a respeito da diferença entre Paulo e Pedro. Agora vamos entender uma coisa: quem é o escritor da carta de Pedro? Quem é o escritor? Porque o autor é Deus, mas quem é o escritor? Quem Deus inspirou para escrever esta carta? Olha aí, está no versículo 1. 1 Pedro 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Olha que interessante, se você olhar na Bíblia, você vai ver muito disso, as cartas, a pessoa se identificando logo no começo da carta. Muito diferente de hoje. Hoje, quando você vai ver um documento, está lá todo o assunto do documento. Está o destinatário, para quem o documento deve ser enviado, quem tem que receber o documento. Aí quando você abre, está lá a história, o conteúdo, o aviso, o que for que tiver lá. Aí lá no final é que tem a assinatura da pessoa, não é assim hoje? Lá no fim da carta é que a pessoa assina, fulano de tal. Por que aqui é o contrário? Ele já assina no início. Sabe por quê? Porque naquela época eram papiros, eram rolos. Então, para que não se tivesse o trabalho de abrir todo o papiro, todo o rolo, para saber quem foi que escreveu lá no final, já assinava no início, porque logo que abrisse o comecinho do papiro, já ia saber quem era o escritor. Então naquela época era diferente, porque tudo era escrito em rolos, em papiros. Por isso que você vê que nas cartas eles já assinam logo no primeiro, para que quando a pessoa desenrolasse, os irmãos estão me entendendo, amém? Quando a pessoa desenrolasse, já de começo ela já identificasse: esse aqui foi Pedro que escreveu, esse aqui foi Paulo que escreveu, esse aqui foi João que escreveu. Então cumpria-se este papel. E aí o que acontece? Sabendo que foi Pedro que escreveu, porque o versículo 1 está dizendo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, surgiu no século XIX alguns teólogos que questionaram que fosse realmente Pedro quem escreveu esta carta. E colocaram isso em xeque, em dúvida. Porém, rapidamente isso é derrubado por terra. Por quê? Vou te dar as razões. As razões deles primeiro. Eles inventaram essa história. Por quê? Porque todo o Novo Testamento, ele foi escrito em qual idioma? No grego, certo? Todo o Novo Testamento. Então você tem de Mateus a Apocalipse, todo escrito no original do grego. E o grego mais perfeito do Novo Testamento inteiro é as cartas de Pedro. Primeira e segunda carta de Pedro é o grego mais perfeito de todo o Novo Testamento. É o grego sofisticado, perfeito, que só uma pessoa muito erudita, muito letrada, de muita capacidade na escrita, conseguiria escrever esta carta. Então o que acontece? Questionaram isso por quê? Porque Pedro é conhecido na Bíblia como doutor? Não. Pedro é conhecido na Bíblia como o quê? Alguém quase sem nenhum tipo de ensino, de instrução. Tanto é que os religiosos de Jerusalém, os tradicionais da religião judaica de Jerusalém, eles não davam valor a nada sobre Pedro, justamente porque lhe faltava esta capacidade literária, no sentido de literária, no sentido de não ter ali estudos. Vamos
Vamos trazer para os dias de hoje. É como se Pedro tivesse só a quarta série, não tivesse nem o primeiro grau, nem o ensino fundamental. Então eles não ligavam, não davam muito crédito para ele, não. E de repente aparece uma carta com o melhor grego do Novo Testamento. Como? Como isso é possível? Então, no século XIX, alguns teólogos liberais lançaram essa tese absurda de que Pedro não foi o escritor desta carta. Mas ela vai cair por terra agora, porque Deus, Ele não deixa nada encoberto, né? Glória ao nome dele por isso. E eu vou te mostrar daqui a pouco a prova de que Pedro realmente a escreveu. Então veja que nós temos assim, olhando para a história de Pedro, onde ele nasceu? Ele nasceu num lugar chamado Betsaida. O pai de Pedro se chamava João. Pedro era um empresário de pesca, sócio do seu irmão de sangue chamado André. E ele, Pedro e André, eram sócios dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então eles trabalhavam e atuavam no mercado da pescaria, empresários da área de pesca. E aí Jesus vem, você sabe, e chama Pedro para que ele pare de ser pescador de peixe, empresário de peixe, e passe a ser pescador de homens. Pedro abandona tudo e segue ao Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai se tornando um dos discípulos mais chegados de Jesus. Depois de um tempo, Pedro então agora é apóstolo do Senhor Jesus. E se torna, evidentemente, um líder no meio dos apóstolos. Tanto é que se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que o nome de Paulo é mencionado cerca de 100 e poucas vezes. Já o nome de Pedro é mencionado mais de 200 vezes no Novo Testamento. O que prova, o que mostra esse perfil de liderança que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, Pedro era um homem de temperamento turbulento. Como se traz alguns estudos, né, que hoje existem, até na área da psicologia, que Pedro ele era o que? Sanguíneo, né? É a palavra que fala, que é aquela pessoa que estoura, ele era estouradão, mas um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem, isso serve até de tema, se alguém um dia quiser pregar um sermão temático, pode até usar isso. Você tem o seguinte tema, nem sou eu que digo isso, quem disse isso é o meu pastor Benigno, que você tem o Pedro antes do Pentecoste e você tem o Pedro depois do Pentecoste. O Pedro antes do Pentecoste é aquele Pedro reclamão, é aquele Pedro que quer andar na água, é aquele Pedro que sempre está metido em alguma confusão, é aquele Pedro que puxa a espada e corta a orelha do soldado, é aquele Pedro que nega Jesus 3 vezes. E quando você vê o Pedro depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo de Atos capítulo 2, você vê um Pedro, antes, inclusive um Pedro altivo, soberbo, briguento, machão e tal. E quando você vê após o Pentecoste, após o batismo do Espírito Santo, você encontra um Pedro humilde, amoroso, um Pedro que estende as mãos a todos, um Pedro que sofre as aflições de Cristo como bom soldado, e que inclusive no seu martírio, quando ele foi assassinado em Roma, foram crucificar ele normal, e ele falou: não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual foi o meu mestre. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então você tem o Pedro antes do Pentecoste e o Pedro depois do Pentecoste. Olha como a presença do Espírito Santo faz a diferença na vida de uma pessoa. Só que esse não é o tema, nós estamos no sermão expositivo da primeira carta de Pedro. E esse homem, este Pedro, por morar
Betsaida. Onde ficava essa região? Na Galileia. E na Galileia, todo mundo que era ali daquela religião era considerado como assim, um povo mais sem estudo, um povo mais humilde. Não eram muito bem vistos aos olhos da sociedade. Eram considerados como pessoas mais, assim, ralé, se vocês me entendem, trazendo para as palavras de hoje. Então, ele, por estar nesta região em volta da Galileia, você tinha muitas cidades gentílicas. O que era uma cidade gentílica? Era onde estavam os gentios que não eram judeus. Eram de outras nações, eram de outras influências. Então você tinha em volta da Galileia muitas cidades gentílicas. E o que era que aconteceu? Pedro nasceu ali, em Betsaida, criado ali. E aí o que é que aconteceu com isso? Houve uma culturalização helenística na região. O que é o helenismo? É a cultura grega. Então Pedro ele foi criado em meio à cultura grega. Então alguns dizem que um dos motivos dele ter escrito muito bem o grego é porque ele já estava familiarizado com o grego desde criança. Embora ele não tivesse bons estudos, mas ele estava familiarizado com todo o grego. Uns falam que é por causa disso. E aí você tem a prova que eu acredito mais, que eu vou apresentar, é que está lá na carta. Abra lá para você ver, em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 12. 1 Pedro 5, 12. Vai dizer assim, ó. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. O que esse versículo aqui está dizendo? Esse versículo aqui está dizendo que Pedro escreveu a carta, mas quem revisou a carta para corrigir os erros gramaticais foi Silvano. Quem era esse Silvano? Silvano da Bíblia é o Silas, companheiro de Paulo. Lembra lá? Apartai para mim quem? Paulo e Silas, para a obra que eu os tenho chamado. Esse Silas é aquele companheiro de Paulo, também chamado de Silvano. E ele era um cidadão romano, um erudito. Ele era um homem de capacidade intelectual muito grande. Então, provavelmente, Pedro escreveu a carta inspirado por Deus e Silvano só fez as correções gramaticais. Dizendo, Pedro, corrige aqui, você quer dizer o que aqui? O Espírito Santo mandou escrever assim. Tá, no grego, Pedro, é assim que você vai escrever, para transmitir a mensagem certinha do que o Espírito Santo está mandando você escrever. Então tá bom. Por isso que você encontra esse grego perfeito, o melhor grego de todo o Novo Testamento. Então isso aqui joga por terra toda essa teoria, essa balela, essa mentira de que não foi Pedro. Foi Pedro sim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Se glória a Deus foi para mim, você pode dar um glória a Deus para Jesus nessa noite? Glória a Deus. A máscara não deixa, né, irmão? Mas vamos tentando, uma hora dá certo. Então veja só, Pedro, ele está escrevendo esta carta abençoada, e Silvano está ajudando ele na parte da correção necessária, mas existe um outro porém que também é eloquente sobre isso. O que é? Que o Espírito Santo, ele também pode ter capacitado Pedro a escrever o grego perfeito.
dúvida disso. O Espírito Santo, ele pode ter também dado a Pedro total condição de escrever esta carta no grego perfeito. Porque o Espírito Santo faz isso. Ele nos aperfeiçoa, ele nos capacita para a obra que ele nos chamou. Então, de repente, a Bíblia não diz, estou conjecturando, Pedro chegou e falou: Espírito Santo, como é que eu vou escrever? Eu não tenho estudo. O Espírito Santo deve ter falado para ele: eu sou o teu estudo, eu sou o mestre, eu sou o professor. Eu vou começar a ditar aqui e você vai escrevendo, e a palavra que você não souber escrever, eu revelo ela para você. Eu acredito nisso, irmão. Aleluia. Porque a Bíblia é um milagre. A Bíblia Sagrada é um milagre. É o livro mais vendido do mundo todos os anos. Ela é extraordinária. E aí existe uma questão que eu quero entrar aqui com vocês agora, dentro desses sermões positivos da carta de Pedro. Nós já vimos o que quer dizer a carta, nós já vimos a comparação da carta dele com a de Paulo, nós já vimos aqui a respeito do princípio doutrinário da carta, que é fé e conduta cristã. Nós já vimos aqui a respeito de quem ele era, o lugar que ele nasceu, quem era a família dele, a região, do companheiro Silvano, que tudo indica que também auxiliou ele na escrita, e cremos que o Espírito Santo também o capacitou. E aí hoje você tem uma seguinte questão. Hoje, aproximadamente 1 bilhão, não é 1 bilhão não, é 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas acreditam. Aumenta a minha captação aqui. 1 bilhão de pessoas acreditam que Pedro recebeu um primado. O que é primado? Que ele recebeu uma primazia de superioridade. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. 1 bilhão de pessoas acreditam que Pedro, ele recebeu o primado do papado, que ele foi, e que ele já morreu, o primeiro papa da igreja. Existe 1 bilhão de pessoas que acreditam nisso, sem nenhuma dúvida, de que ele foi o primeiro papa da igreja, e que os papas atuais são os sucessores do primeiro, que foi Pedro. São os substitutos que têm a mesma autoridade que Pedro tinha. Nós entendemos, irmãos, e cremos que Pedro, ele foi um grande homem de Deus. Nós entendemos e cremos que Pedro foi um apóstolo do Senhor Jesus. Nós entendemos e cremos que Pedro, ele foi o líder do colégio apostólico. Mas à luz da Bíblia, à luz da Escritura, Pedro não recebeu um primado. Ele não recebeu à luz das Escrituras. E eu quero te apresentar razões bíblicas. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Aqueles que acreditam que Pedro foi o primeiro papa da igreja, eles têm como base bíblica de crer nessa teoria, nessa ideia, o texto bíblico de Mateus capítulo 16, versículo 18. Que lá em Mateus 16, 18, vai jogar aqui no telão
melhor para mim? Lá em Mateus 16, verso 18, está escrito lá: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vamos olhar este versículo no original do grego. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele não foi escrito no latim. Ele não foi escrito no inglês. Ele não foi escrito no português. O Novo Testamento foi escrito na língua original grega. Então, olhando no grego, este versículo de Mateus 16 e 18, sem forçar nenhum tipo de interpretação, apenas a transliteração do grego para o português, você vai entender que lá, Jesus virando para Pedro, Jesus está dizendo assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqueles que acreditam que Pedro é o primeiro Papa, acham que esse versículo aqui está se referindo ao próprio Pedro, como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre você, Pedro, eu edificarei a igreja. Aqueles que acreditam que Pedro é o primeiro Papa, eles defendem isso. Só que se você olhar no original do grego, a palavra Pedro e a palavra pedra são muito parecidas. São muito similares, mas não são iguais. Pedro no grego é Petros, e pedra no grego é Petras. De novo, Pedro no grego é Petros, e pedra no grego é Petras. Então, quando Jesus olhou para Pedro, ele disse assim: e eu também te digo que tu és Petros. Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedras edificarei a minha igreja. Agora vamos para o significado de Petros e de pedra. Petros significa uma lasca, um pedaço retirado da rocha grande. Uma pedrinha retirada do pedrão, da rocha firme e inabalável. E Petras significa rocha maciça, rocha inabalável. Então, quando Jesus olhou para Pedro e disse: eu te digo que tu és Petros, ele estava dizendo assim: eu digo que você é uma lasca de pedra, você é um pedaço de rocha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, que sou eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. E aí, se você olhar, Petros, que foi o que Jesus falou para ele, Petros significa fragmento da pedra, e Petras, rocha inabalável. Então, Pedro, ele é o que? Nesse versículo aqui, Mateus 16, 18, Pedro é o fragmento da rocha inteira, a rocha inteira é um fragmento, um pedacinho é Pedro, mas toda a rocha é Jesus. Então Jesus estava dizendo para ele assim: olha, é sobre a rocha que eu vou edificar a igreja. E agora vem o checkmate disso. Existe um pronome substantivo aqui entre esta
e essa. Jesus está dizendo para assim, esta pedra. Jesus não está dizendo essa pedra. Qual a diferença? Essa é se a pedra fosse Pedro. E esta é referindo a si. Então Jesus está dizendo assim: Pedro, tu és fragmento. E sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, a rocha, sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. A igreja será edificada em mim. Se fosse no Pedro, Jesus ia falar assim: Pedro, sobre essa, que significaria que era ele, pronome substantivo. Sobre essa, aí seria Pedro. Então só isso aqui matou a charada. Então por isso que Pedro, inclusive, era consciente, muito consciente, de que a pedra, a rocha da edificação da igreja, realmente era Jesus e não ele. E eu vou te dar a prova disso. Olha aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E depois Atos 4, verso 11 e 12. 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é que está escrevendo isso aqui? Pedro. E Pedro está falando de Jesus. Ele está dizendo: a pedra não sou eu, a pedra é Jesus. E aí Pedro também fala a mesma coisa em Atos, capítulo 4, verso 11. Atos, capítulo 4, versículo de número 11, está lá Pedro também afirmando que a pedra fundamental é Jesus Cristo, que diz assim lá no versículo: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Oh glória! Pedro está reconhecendo e dizendo. Então, olhando para a Bíblia, olhando para a Escritura, a Bíblia ensina que Pedro não recebeu nenhum papado, não recebeu nenhum primado. E aí talvez você diga assim, talvez você fale assim: pastor, tudo bem, mas eu já li livros, eu já até viajei lá em Roma, fui nas catacumbas e vi lá vários papas enterrados e várias histórias, e eu já assisti filmes, e isso e aquilo, é difícil isso sair da minha cabeça, eu não consigo deixar de acreditar que Pedro foi o primeiro papa, é difícil. Não, é simples, é muito simples. Escute isso. No ano 800, na França, no ano 800 depois de Cristo, na França, foi forjado um documento chamado Falsas Decretais de Isidoro. Esse documento foi forjado com o único propósito de pegar o papado e recuar a história do papado, a historicidade, a história do papado até chegar em Pedro. Por quê? Porque a história do papado, o primeiro papa da história,
Eu estou falando de história. Foi no ano de 607 depois de Cristo, quando um imperador bizantino, o Império Bizantino é o império que veio depois do Império Romano, um imperador bizantino chamado Flávio Focas, ele foi lá e ele nomeou Bonifácio III como o primeiro bispo universal de Roma e do mundo. Então, quando no ano de 607, Flávio Focas, imperador bizantino, nomeou Bonifácio III como o primeiro papa, o primeiro bispo universal de Roma, ali começou a história dos papas. Só que Pedro não é do ano 607, porque no ano 67, não confunda 607 com 67, no ano 607, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, de Pedro morto no ano 67 até chegar a 607, quantos séculos passaram? Vários, quase 6 séculos. Cada século é 100 anos. E aí nomearam-se Bonifácio como primeiro papa. Aí, para poder ligar, tentar fazer uma ligação do papado de Bonifácio, que foi o primeiro, para ligá-lo a Pedro, forjaram no ano 800, 200 anos depois, no ano 800, forjaram esse documento na França, chamado Falsas Decretais de Isidoro, e disseram que de repente o Papa Bonifácio está ligado diretamente a substituir a Pedro, que viveu quase 6 séculos antes. Ou seja, a doutrina do papado, o ensino do papado, do primado de Pedro, não tem nenhum respaldo bíblico e também não tem nenhum respaldo histórico. Não tem. Não existe. Não existe. Então veja, quantas coisas nós estamos aprendendo. E inclusive Pedro nunca foi o Papa em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e nem na igreja de Roma. Nunca foi. Nunca foi. Então só isso já joga por terra. Agora, continuando, para quem Pedro escreveu essa carta? Para quem foi que Pedro escreveu esta carta? Os irmãos estão aprendendo, amém? Amém. Para quem Pedro escreveu esta maravilhosa carta? Aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, ele está citando 5 lugares. Ele fala Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todos estes 5 lugares ficavam na região da Ásia Menor, conhecido hoje como Turquia. E agora que nós sabemos que ele está escrevendo esta carta universal para várias pessoas que estão espalhadas por esses lugares, e é interessante fazer uma menção aqui sobre Galácia, porque Pedro está escrevendo a carta à Galácia do Norte, porque a Galácia do Sul foi quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária e ganhou várias pessoas para Jesus lá e plantou a igreja. E agora Pedro não está escrevendo para as pessoas que foram conquistadas por Cristo através de Paulo. Ele está escrevendo para os irmãos da Galácia do Norte, porque se espalhou. Olha que interessante saber dessa história. Agora veja, ele menciona o endereço a 3 níveis de pessoas, 3 tipos de pessoas. Vamos ler lá?
Pedro 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele vai falar a primeira classe aqui, aos estrangeiros, depois aos e lá no versículo 2, aos eleitos. Então ele está escrevendo aos estrangeiros, aos dispersos e aos eleitos. Agora vamos aprender um pouco disso aqui. Quem são os estrangeiros? Os estrangeiros que Pedro está escrevendo são aqueles que são peregrinos na terra. Pedro está falando esta carta para dizer a vocês que vocês não têm lugar fixo aqui, que vocês só estão aqui de passagem, que vocês são estrangeiros aqui nesta terra, porque aqui não é o lugar de fato de vocês, porque o nosso lugar de fato é no reino daquele que nos chamou. Então ele está dizendo: vocês são peregrinos, não se prendam a nada daqui, porque tudo que está aqui não é de vocês. E aí ele usa uma palavra grega chamada paroikos. A palavra paroikos quer dizer o seguinte: aquele que está na casa, mas não é o dono da casa. Então, quando ele fala estrangeiro, ele está falando isso. Por quê? Porque esse povo aqui tinha sofrido uma grande perseguição. Perderam casa, perderam móveis, perderam tudo. E estavam peregrinos pela terra. E Pedro está dizendo: não se perturbem com isso, porque aqui realmente não é o lugar fixo de vocês. Há um lugar de glória nos esperando. Fiquem com essa esperança no coração de vocês. E aí o que acontece com isso, igreja? Sabe o que eu vejo aqui? Que Pedro, ele está dizendo assim: olha, vocês estão numa ponte. Você já viu alguém construir casa em ponte? Não dá, né? Por quê? Porque ponte é lugar só de passagem. Então ele escreve esta carta dizendo e relatando de que não vos assusteis com o que anda acontecendo com vocês. Não fiquem preocupados com as lutas, perseguições e problemas que vocês têm passado, porque aqui vocês são estrangeiros, peregrinos, estão de passagem. E aí ele escreve aos dispersos. Os dispersos aqui no original significa aqueles que estão caminhando pelo mundo, sem casa, sem endereço fixo, sofrendo perseguições, sofrendo aflições, sofrendo todo tipo de maldade, de injustiças, de calúnias, de tudo que você possa imaginar, mas estão firmes, são crentes, não abrem mão da sua fé, continuam adorando, glorificando e exaltando aquele que os chamou. São os dispersos. E por último, ele está dizendo aqui aos eleitos de Deus. Quem são estes eleitos de Deus? Aí alguém pode até dizer assim: o eleito de Deus sou eu. Empinar o nariz e falar: eu sou o eleito de Deus. Ninguém me toca, ninguém faz nada comigo, eu sou intocável, porque eu sou um eleito de Deus. De certa forma, é verdade, porque a própria Bíblia diz assim: todo aquele que é de Deus, o maligno não pode lhe tocar. De certa forma, é verdade. Se você é um eleito de Deus, você é um servo, uma serva de Deus, ninguém, grava isso no seu coração, ninguém, nem nada pode arrancar você da mão de Deus. O que isso significa? Que Pedro está dizendo assim: vocês são eleitos, vocês estão seguros nas mãos de Deus. Então você não tem que ter medo de Covid, você não tem que ter medo de crise, você não tem que ter medo de nada disso. Hoje eu recebi uma mensagem. Eu não vou
dizer o nome da pessoa por questão de ética, mas não é daqui da nossa igreja. E na mensagem a pessoa dizia assim para mim: não, porque eu vi um vídeo, e nesse vídeo fala que está fazendo uma vacina, e essa vacina é a vacina do Covid, mas dentro da seringa da vacina vai ter um chip. E quando botar a vacina, vai botar um chip dentro da gente. Pastor, eu não vou tomar essa vacina, porque isso aí já é o anticristo, porque tem vídeo não sei o que, dizendo que o anticristo vai aparecer em 2023. Irmão, misericórdia. Eu disse assim, ó, em primeiro lugar, o nosso corpo, ele tem defesas. O nosso corpo não aceita qualquer coisa entrando assim nele. O nosso corpo tem defesas. Esse chip existe, coloca em cachorro. Tem gente que já usa, Silvio Santos usa, que é um chip para localizar a pessoa se ela for sequestrada, localizar o cachorro se ele se perder. Existe esse chip já. Se você olhar lá na internet, você vai ver. Do tamanho de um grão de arroz. Só que ele só pode ir na mão. Ele só fica na mão. Por quê? Porque tentaram em outras partes do corpo. E o corpo rejeitou. O corpo colocou as defesas para trabalhar e expeliu para fora. Não deixou ficar. Então vamos lá. Como é que um chip vai estar numa vacina que vai aplicar no seu braço? Ou vai aplicar nas nádegas? Não sei. Como é que o chip vai estar ali? No braço não aceita, o corpo vai jogar para fora. Não aceita. Eu gosto de falar assim, não, a vacina é na mão. Aí pode até ficar desconfiado e achar que, porque o chip só fica na mão. Então eu quero te dizer que tem que tomar muito cuidado. Eu falei para essa pessoa, cuidado. Porque você está deixando vídeo de YouTube, internet, ser autoridade espiritual sobre a sua vida. Aí você não toma uma vacina dessa, pega o vírus, leva o vírus para sua casa, se tiver alguém com idade de risco, essa pessoa morre e você é responsável pela morte de alguém por ignorância. Então tem que ter cuidado. E aí eu falei, sabe o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18? Está escrito assim, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Então quer dizer o quê? Se lá na vacina tiver algum plano de me matar, se tiver lá na vacina alguma substância que vai eliminar minha vida, o Cristo que eu sirvo, o Deus que eu creio, vai fazer aquilo virar vitamina dentro do meu corpo, meu filho. É a hora que você tem que usar a fé. Eu já contei aqui, já dei testemunho que eu bebi vidro de garrafa térmica sem saber, e não me aconteceu nada, porque o Espírito Santo falou comigo, não se preocupe, beberão coisas mortíferas e não lhes farão dano algum. E para a glória de Deus eu não tive nada, e eu senti o vidro na minha boca sem saber. Então veja, que nós temos que ter cuidado, porque a maior autoridade sobre nós, irmãos, não é o YouTube com seus vídeos. A maior autoridade sobre nós é a palavra de Deus. Você que acompanha pela rede social, eu não estou dizendo que você não pode assistir uma pregação pelo YouTube, até porque eu coloco também, mas saiba filtrar, saiba separar, assista pregações bíblicas, assista ensinamentos bíblicos, assista mensagens cristocêntricas. Você não tem que ficar assistindo teoria da conspiração, historinha não sei do que. Para com isso, você está enchendo a sua mente de mentira, de coisas que não vão adiantar de nada.
Aí alguém diz, não, o anticristo é em 2023, então você vai pegar Tessalonicenses, rasgar e jogar fora da Bíblia. Porque lá em Tessalonicenses, se não me engano, acho que é 2 Tessalonicenses, eu vou até abrir aqui, para não dizer que eu estou falando da minha cabeça, lá em 2 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, acho que é o capítulo 5, está bem claro, está dizendo aqui, ó, eu vou ler para você, 1 Tessalonicenses, localiza para mim o versículo. Vamos achar aqui juntos. Que ele está mencionando e falando que o anticristo não pode agir até que aquele que o impede do meio seja retirado. Até que aquele que o impede seja retirado. Vamos acha o versículo aí para mim, por favor. Para eu não perder aqui, eu vou continuando. Porque me fugiu aqui o endereço da minha cabeça. Mas aí em Tessalonicenses eu tenho certeza. Em Tessalonicenses eu tenho absoluta certeza que é. Mas é segunda ou primeira carta? Segunda. Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses. Obrigado. Capítulo 2, versículo 7. Isso mesmo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, o Espírito Santo impede o anticristo de se manifestar. Como que o anticristo vai se manifestar em 2023? Se ele for se manifestar em 2023, então você está dando a data do arrebatamento, porque o arrebatamento vai acontecer antes do anticristo. Então você está determinando a data do arrebatamento. Só que em Mateus capítulo 25 diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, se a Bíblia está dizendo, Jesus falou, nem o Filho do Homem sabe, somente meu Pai está no céu. Se Jesus falou que nem Ele próprio sabia, como é que vem alguém agora se rotulando? Não, porque Deus falou, eu tenho provas que é 2023. Então você está dizendo que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes de 2023? Não, o arrebatamento, sabe quando é que vai acontecer? A qualquer momento, pode ser até agora. Não é daqui um ano, daqui 2, 3, é a qualquer momento. A Bíblia diz: vivei o dia de hoje como se não houvesse o dia de amanhã. Mas voltamos para cá, para a mensagem que eu vou terminar aqui, senão não vai dar tempo. Olha só, ele escreveu aos estrangeiros, aos dispersos, aos eleitos. Agora isso aqui é lindo. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Olha o que está escrito aqui. Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá. Diz assim, 1 Pedro 1, 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Sabe o que isso quer dizer aqui? Essa palavra aqui, várias, é uma palavra que tem uma das palavras do grego mais lindas que existem no Novo Testamento. Essa palavra vem de uma palavra grega chamada poikilos. Várias, poikilos,
que de poiquilos deriva a nossa palavra chamada policromática. O que quer dizer policromática? Diversidade de cores. Então Pedro, no capítulo 1, versículo 6, ele está dizendo assim para nós, agora traduzindo: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por vários tipos de cores de provações. No original do grego, Pedro está falando o seguinte, que existem várias cores de provas. Quando a prova é leve, verde claro. Quando a prova é média, amarelo escuro. Quando a prova é mais difícil, é cinza. E tem a provação tenebrosa, terrível. Então o versículo 6, Pedro está falando assim: há várias diversidades de provações que vocês passam, de lutas, de aflições, de dificuldades, e elas são classificadas por cores. Mas o mais lindo disso é o que está lá no capítulo 4, versículo 10. Olha lá. Capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como receber, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se você pegar 1 Pedro 1,6, a palavra várias, que vem do grego poiquilos, e você for lá no capítulo 4, versículo 10, a palavra multiforme no grego é poiquilos também. Ou seja, várias e multiforme é a mesma coisa no grego. E sabe o que significa isso? Pedro está descrevendo isso aqui, dizendo assim: para cada cor de provação e de luta que você tem, existe uma graça com a mesma cor para te amparar e para te ajudar. Aleluia! Ele está dizendo isso. Para cada problema que você tem, para cada nível de provação que você passa dando cores, existe também níveis de graça de Deus com as mesmas cores para te amparar, para te socorrer e para te ajudar. Aleluia! E aí quando você olha, isso quer dizer o quê? Que não tem prova leve ou pesada que você enfrente, que a graça de Deus não seja suficiente para socorrer você, te levantar e te dar vitória. Aleluia! Não existe. Aí a pessoa fala assim: eu estou numa prova tão grande, eu estou numa luta tão grande, é impossível. Eu cheguei num nível de luta, num nível de tribulação, num nível de aflição tão grande que não tem mais saída. Mentira do diabo, mentira de Satanás, porque a Bíblia está dizendo em capítulo 4, versículo 10, a multiforme graça de Deus, ou seja, o poiquilos da graça de Deus, para todos os níveis de lutas que você tiver, existe o mesmo nível de graça para te ajudar, para não te desamparar. E eu termino te dizendo que a maior ênfase de Pedro nesta carta, nesta primeira carta, a sua maior ênfase é para falar do sofrimento, mas muito mais da graça. Ele está dizendo que a graça nos assiste, que a graça nos ajuda, que a graça de Deus nos fortalece, e que independente do que estejamos passando, nós devemos ficar firmes nesta graça. Olha lá no capítulo de número 5, versículo 12, por favor. 1 Pedro 5, verso 12.
1 Pedro 5,12 diz assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuida, escrevi abreviadamente, exortando e testificando, que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Firmes. Ele está dizendo a genuína graça. Fique firme nela. Não importa o que aconteça com você. Firme seus pés nesta rocha. Firme seus pés nessa Petras. Firme teus pés em Jesus Cristo. Passe o que passar. Fique firme nesta graça. Nesta graça. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Então este é o sermão expositivo da primeira carta de Pedro, que Deus colocou em meu coração para trazer a vocês. Tenho certeza que isso edificou a sua alma. Tenho certeza que quando você olhar agora para a primeira carta e primeira epístola de Pedro, você vai olhar com outros olhos. Você vai olhar diferente para ela, porque Deus falou com você aqui através dessa palavra.